Você já percebeu que, por mais que seja uma boa pessoa, educada, esforçada e gentil, muitas vezes ninguém te leva a sério? Você fala e parece que ninguém escuta. Você se dedica, ajuda, cede, e no fim é esquecido, subestimado ou pior, usado. A verdade é que o mundo não respeita quem apenas tenta ser aceito. O mundo respeita quem sabe se impor, mesmo em silêncio. Existe uma linha invisível entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa respeitada, e quem não aprende a desenhar essa linha passa a vida sendo controlado pelos outros sem nem perceber. A maioria das pessoas acredita que o respeito vem da bondade, que quanto mais você agrada, mais será valorizado. Mas na prática, acontece o oposto, porque respeito não nasce de simpatia. Ele nasce de limites. O ser humano é naturalmente competitivo, curioso e muitas vezes explorador. E sem perceber, ele testa os outros o tempo todo. Testa até onde pode ir, o que pode dizer, o que pode pedir, o que você é capaz de aguentar antes de reagir. E, se você nunca reage, se está sempre sorrindo, cedendo e evitando conflito, o que os outros aprendem sobre você? Que podem te empurrar um pouco mais e depois mais um pouco, até que você quebra. O respeito é construído exatamente no ponto onde você decide não aceitar mais o que te diminui. E isso não precisa de grito, raiva ou vingança. Precisa de presença, de firmeza e de uma energia que diz silenciosamente: comigo não. As pessoas só te respeitam quando você faz isso, quando você mostra com atitudes que existe um limite que ninguém ultrapassa. Ser respeitado não é sobre ser agressivo, é sobre ser coerente. É quando suas palavras e ações caminham juntas. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais inteligente, mas precisa ser o mais consciente. Porque consciência gera clareza, e clareza gera poder. Quando você sabe o que aceita e o que não aceita, o mundo entende como deve te tratar. Mas a maioria vive sem essa clareza. Muda de opinião conforme a situação. Promete que vai se impor da próxima vez, mas nunca faz. Vive tentando provar o próprio valor como se o respeito precisasse ser implorado. O que essas pessoas não percebem é que quando você busca a aceitação demais, envia ao mundo uma mensagem perigosa. Eu aceito qualquer coisa, só não quero ser rejeitado. E o mundo ouve. As pessoas só te respeitam quando sentem que te perder seria um prejuízo, quando percebem que você tem um valor que não depende delas, quando entendem que você não precisa de ninguém para se sentir completo. A autoridade começa nesse ponto, quando você deixa de tentar ser escolhido e começa a escolher. Isso vale para tudo: relacionamentos, amizades, trabalho, família. Em todos os lugares, o jogo é o mesmo. Aquele que demonstra mais necessidade, perde. O que demonstra mais firmeza, vence. E firmeza não é falta de emoção, é domínio emocional. É a capacidade de manter o tom de voz, a calma e o olhar firme enquanto os outros tentam te desestabilizar. Você já notou que as pessoas mais respeitadas raramente explicam demais? Elas falam pouco, olham muito e deixam o silêncio trabalhar por elas. Porque o silêncio é uma ferramenta de poder. Quando você se cala diante de uma provocação, o outro se revela. Quando você não tenta justificar cada escolha, o outro começa a se perguntar o que você sabe que ele não sabe. E o mistério cria respeito. O respeito também nasce da constância. Ninguém respeita quem muda de opinião ao sabor das emoções. Um dia é firme, no outro cede. Um dia promete que vai mudar, no outro volta atrás. O respeito se constrói quando o mundo percebe que você não é facilmente movido, que você tem valores fixos, princípios inegociáveis e que não importa o que aconteça, você vai continuar de pé. Mas existe um erro que destrói tudo isso: o medo de decepcionar. As pessoas que mais sofrem por falta de respeito geralmente são as que mais têm medo de dizer não. Elas acham que ser firme vai afastar os outros, quando na verdade é o que mais aproxima. Porque o respeito é atraente. Ele gera confiança.
Quando você é claro sobre o que aceita, as pessoas sabem que podem confiar em você, porque você não finge, não engana, não muda de acordo com a conveniência. Ser respeitado é ter uma energia de autoridade natural. É quando sua presença muda o clima de um ambiente. As pessoas baixam o tom, ajustam as palavras e prestam mais atenção. Isso não se compra, nem se força. Se conquista com postura. A forma como você se veste, anda, olha e reage, comunica constantemente quem você é. Mesmo em silêncio, você está dizendo algo. E se o que você transmite é insegurança, o mundo responde com descaso. Mas se o que você transmite é calma e firmeza, o mundo responde com respeito. Muitos acreditam que precisam ser temidos para serem respeitados. Mas o medo é frágil. Ele dura até o dia em que alguém percebe que você não é tão perigoso assim. Já o respeito é sólido, porque vem da admiração e da coerência. O medo se impõe, o respeito se inspira, e essa é a diferença entre o poder passageiro e o poder duradouro. Pense nas figuras mais respeitadas da história. Elas não precisavam se exaltar nem provar nada. Elas falavam e o ambiente se silenciava. Por quê? Porque a energia delas vinha de dentro, não da necessidade de controle. Essa é a verdadeira autoridade. Ela vem de uma mente que já venceu a si mesma. O respeito começa quando você para de agir como vítima e começa a agir como dono de si. Quando você entende que ninguém vai te valorizar mais do que você se valoriza. Quando para de esperar reconhecimento e começa a viver de acordo com seus princípios, mesmo que ninguém esteja vendo. O mundo observa, e quando percebe que você não se dobra por conveniência, ele passa a te ver com outros olhos. As pessoas só te respeitam quando você aprende a se retirar. Quando você percebe que não precisa estar em todo lugar, responder a tudo, insistir em quem não quer ficar. O silêncio da ausência é mais poderoso do que 1000 palavras ditas em desespero. A mente forte entende que, às vezes, o maior ato de poder é simplesmente sair. O respeito vem quando você demonstra que o seu tempo e a sua paz são valiosos. Quando alguém te trata mal e você não reage com raiva, apenas se afasta. Quando alguém te desrespeita e você não tenta provar que é digno, apenas segue em frente como quem diz: você acabou de perder o acesso. Essa postura não é arrogância, é autodomínio. E o autodomínio é o que separa os líderes dos liderados, os admirados dos esquecidos. Ser respeitado é entender que você não precisa ser amado por todos. O amor, quando depende de submissão, é apenas controle disfarçado. As pessoas podem não gostar de você, mas elas vão respeitar quem você é. E no fim, o respeito é mais forte que a simpatia. A simpatia é temporária. O respeito é permanente. O respeito é construído nas pequenas decisões diárias. Quando você cumpre o que promete, quando mantém a palavra mesmo quando ninguém está olhando, quando não se vende por conveniência, quando fala com calma mesmo em meio ao caos. É um treino constante. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Ser respeitado é, antes de tudo, um reflexo de como você se vê. Se você se enxerga como alguém pequeno, o mundo vai te tratar assim. Se você se vê como alguém de valor, o mundo vai se ajustar à sua visão. O poder da mente é tão grande que o corpo inteiro responde. E quando sua energia muda, tudo muda. A autoridade nasce quando a sua presença se torna uma declaração silenciosa. Quando o simples fato de você estar ali já impõe um tipo de ordem. Quando as pessoas, sem saber exatamente o porquê, sentem que precisam te ouvir. Isso é energia. Isso é respeito. E isso só aparece quando você decide nunca mais se diminuir para caber no espaço de ninguém. Então pare de tentar ser o mais agradável, o mais simpático, o mais compreensivo. Seja o mais verdadeiro. As pessoas esquecem de quem é bonzinho demais, mas lembram por anos de quem foi firme, justo e claro. Não é sobre ser duro, é sobre ser inteiro. As pessoas só te respeitam quando você entende que o seu valor não depende da aprovação de ninguém, quando a sua postura fala mais alto do que suas palavras, quando o seu silêncio pesa mais do que o barulho dos outros.
E quando você chega nesse ponto, o mundo começa a te tratar como alguém que deve ser ouvido, não porque você pede, mas porque sua presença exige. Se esse vídeo te fez refletir sobre o poder do respeito e te ajudou a enxergar onde você precisa se impor mais, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo. Em qual área da sua vida você sente que precisa começar a se fazer respeitar? Seu comentário pode abrir os olhos de quem ainda vive se anulando em nome da aceitação.